Olá pessoal, mais um vídeo no canal, vídeo com informações do Flamengo, e no vídeo de agora nós vamos explicar para vocês por que o Flamengo decidiu afastar os 5 jogadores e colocar esses atletas em horário alternativo nas atividades. E eu vou explicar para vocês porque eu fui buscar a resposta em relação a isso. Por que o Flamengo fez isso? E isso vai acontecer no Sub-20 também, eles vão enxugar. Calma, já vou contar para vocês. Vamos falar também do Danilo, porque ele já recebeu as passagens para poder viajar ao Brasil e se apresentar ao Flamengo, tem data já certa. E vamos falar também do Lohan. O Lohan não faz parte desses 5 atletas. O que vai acontecer? O Felipe Luiz vai utilizá-lo? Nós vamos contar aqui para vocês também. Isso tudo e muito mais no vídeo de agora. Já que estamos nessa semana aí de Supercopa do Brasil, eu quero dar minha opinião em relação a esse duelo. E eu vejo muita gente preocupada com esse jogo. Sim, o Flamengo é o favorito para esse jogo. Por que é o favorito? Vamos lá, o Flamengo manteve a sua base titular. Perdeu entre aspas, Fabrício Bruno, mas ele era considerado reserva. O Botafogo perdeu vários jogadores super importantes. Luiz Henrique, Thiago Almada, Júnior Santos. Está passando por uma reformulação total no elenco. Eu digo no elenco. Não no time considerado titular, perdeu 2 jogadores ali, o Luiz Henrique e o Thiago Almada. Chegou o Arthur, mas ainda vai treinar com o grupo, ainda vai rolar entrosamento. O Botafogo nem treinador tem, galera. E a preparação no Botafogo começou mais tarde do que a do Flamengo. Por conta do Mundial que eles disputaram em 2024, os principais jogadores se reapresentaram no dia 17. Ou seja, hoje completa 10 dias. E hoje é dia 27 de janeiro. Parabéns, Ana. Minha irmã completa aniversário hoje. É isso. Beijão. Te amo, tá? Saiba que você é o segundo amor da minha vida. O primeiro amor é a nossa mãe, obviamente. Que você seja muito feliz, muita paz, muita saúde nesse novo ciclo. E dando continuidade aqui à informação, eu acho que o Flamengo é o favorito. Isso quer dizer que o Flamengo vai ganhar? Não. E se o Flamengo perder a Supercopa do Brasil, é sinal que tem que ter crise, cobrança em cima do Felipe Luiz? Também não. E por falar nisso, Felipe Luiz está a 101 dias, mais ou menos, de invencibilidade. A última derrota foi para o Fluminense no ano passado. São vários jogos de invencibilidade. Se perder para o Botafogo, não é crise, não é pressão, porque é um jogo só. É clássico, jogo em campo neutro. Então, assim, pessoal, não vamos dar um excesso de valorização a esse jogo. É maneiro, é bacana, é óbvio, vale taça, vale dinheiro, tem premiação da CBF, mas se perder também não é nenhum absurdo. Mas eu acho sim o Flamengo favorito para esse duelo. Por tudo isso que eu disse para vocês, o Flamengo manteve a base, começou a preparação mais cedo que o Botafogo passando por uma reformulação no elenco e nem treinador tem ainda para a temporada. Eu acho até que o Botafogo está certo, tá? Não tem que apressar nada pensando em Supercopa do Brasil, não. Mas, enquanto isso, o Flamengo, muito próximo de anunciar o segundo reforço para a temporada, trata-se de Danilo. Ele tem chegada prevista aqui no Rio de Janeiro nessa terça-feira. Ele vai realizar os exames na quarta, pelo menos esse é o planejamento, para ele poder assinar o contrato dele válido por 2 anos. Então, muito próximo do anúncio aí, ele já recebeu passagem. Inclusive, eu soube que o Flamengo já prepara a logística, como reservar hotel aqui no Rio de Janeiro para ele ficar durante esse período que ele vai buscar uma residência para ele. Então, muito próximo, fica essa atualização aí. Agora, galera, vamos falar desse assunto aí, dos 5 jogadores afastados. Para quem não se recorda, o Flamengo divulgou a seguinte nota, eu vou ler para vocês na íntegra, falando de 5 jogadores. O Clube de Regatas do Flamengo informa que os atletas Caio Garcia, Carlinhos, Pablo, Thiaguinho e Zé Wellington estão autorizados a negociar com outros clubes. Durante esse período, os jogadores treinarão em horários alternativos no CT Ninho do Urubu e terão à disposição toda a estrutura do clube. Muita gente questionando essa decisão de, entre aspas, afastar os jogadores e botar esses atletas para treinar em período separado, em período diferente dos demais jogadores. E muita gente falando, isso é um absurdo, isso é desvalorizar o jogador. Mas por que o Flamengo tomou essa decisão? Gente, não é segredo para ninguém. Desde quando a atual gestão assumiu, que o José Butto assumiu, o discurso dele tem sido trabalhar com o mínimo de jogadores possível. Porque na cabeça dele, no entendimento do Felipe Luiz também, desse jeito,
como é que eu vou dizer, o aprimoramento dos atletas vai ser melhor. A forma como ele vai passar, quando você, obviamente, vamos lá, vamos fazer uma analogia aqui, você é professor, você dá aula para 40 pessoas, é muito mais difícil que você dar aula para 20 pessoas. Ah, mas esses 5 atletas vão atrapalhar. Gente, se eles entendem que se esses cinco atletas só vão estar ali para fazer número, não faz o menor sentido esses 5 atletas estarem ali. E eu não acho nenhum absurdo, vou ser bem sincero, e eu não acho que isso desvalorize os jogadores, não. O preço do Caio Garcia vai diminuir por causa disso? Não. O preço do Thiaguinho vai diminuir por causa disso? Não. O preço do Thiaguinho diminuiu por conta das atuações horríveis que ele teve no início do Campeonato Carioca. O preço do Zé Wellington vai diminuir por causa disso? Não. O preço do Pablo vai diminuir por causa disso? Também não. Nem cito o Carlinhos aqui, porque o Carlinhos já está indo para o Vitória. Já está indo para o Vitória. E o Carlinhos aproveitou as oportunidades que ele teve no início do Campeonato Carioca. Gente, não acho nenhum absurdo. Se é no entendimento da diretoria é melhor desse jeito, é melhor desse jeito. Qual é o problema de, entre aspas, afastar os 5 jogadores que não fazem parte do plantel, não fazem parte dos planos do técnico Felipe Luiz? E muita gente me questionou ontem. E o Lohan? O Lohan, gente, não está nesse grupo, mas ele continua fora dos planos. Ele vai ficar revezando entre sub-20 e elenco profissional. Vai ficar naquela, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, a ver como é que vai ser a atitude do jogador no dia a dia. Se isso vai fazer ele ficar mais motivado, mais desmotivado. Eu acho que ele vai ficar mais desmotivado, minha opinião. Por isso que eu sou a favor da venda dele sim, e é fazer dinheiro agora, enquanto ele não se desvaloriza, porque ele vai se desvalorizar cada vez mais, na minha concepção. Espero que ele cale minha boca, volte a ter oportunidade, faça gol, jogue muita bola. Eu não acho que isso vai acontecer. Eu acho que isso não vai acontecer porque o Felipe Luiz não vai ter como dar a oportunidade a Lohan. Não tem como. Não tem como. É muito jogador na posição dele, na frente dele. Ou ele vai para o sub-20 e dá o gás, dá disposição, motivação, vai para cima, faz acontecer, ou vai ser apenas mais um jogador aí no dia a dia do Flamengo. E isso que vai acontecer, não vai acontecer só no profissional, não. Eu soltei nas minhas outras redes sociais lá, apuração sobre a categoria de base do Flamengo. A diretoria chegou ao número de 60 atletas do sub-20 com contrato vigente, ou seja, mais de 3 times só nessa categoria. A cúpula rubro-negra vai precisar enxugar para cortar gastos e, claro, fazer a produção aumentar e melhorar. Bom, pessoal, 60 atletas numa categoria não faz o menor sentido. Como que você vai conseguir fazer esses jogadores renderem? Ah, separa por time, não faz o menor sentido fazer isso. Para que o Flamengo vai ter 3 times de sub-20? Para ficar emprestando o jogador? Não, gente, não há necessidade disso. Tá certo, tem que enxugar, diminuir gasto, focar na produção. Menos é mais. Menos, não sei de quem é essa frase, mas essa frase cabe exatamente nesse contexto aqui. Menos é mais. Seja no time profissional, seja no time sub-20. Não acredito que você está vendo os meus vídeos costumeiramente e ainda não é inscrito no meu canal. Gente, pelo amor de Deus, se inscrevam no meu canal e ativam o sininho. Então, se você ainda não é inscrito, amigo, não custa nada, é 0800, vai aqui embaixo, clica no botão inscreva-se e ativa o sininho e você vai estar sempre sabendo a hora que eu venho fazer aqui aquele bate-papo gostoso com vocês. Falar da história do Neymar. Vamos então dividir a tela aqui para poder botar a matéria do Neymar. Eu não ia botar ela muito grande, não, mas é só para vocês verem que existe essa matéria que acaba de ser subida pelo Globoesporte.com. Neymar rescinde com Al Hilal e fica livre para assinar com o Santos. Eu vou mudar aqui a configuração, vou botar a minha cara maior, porque vocês não têm como ler mesmo o que está acontecendo ali. Eu vou ler para vocês. E aí, à medida que a gente for lendo, a gente vai comentando tudo o que está acontecendo. A matéria, então, é essa. Neymar rescinde com Al Hilal e fica livre para assinar com o Santos. Craque consegue a liberação e deve voltar ao Peixe 12 anos depois de sua saída para o Barcelona. Neymar está com o caminho livre para voltar ao Santos. 12 anos após a sua saída, o jogador, agora com 32 anos,
rescindiu nesta segunda-feira o seu contrato com o Al Hilal da Arábia Saudita e abriu caminho para assinar um vínculo de 5 meses com o Peixe até junho. Aí volto eu aqui. 5 meses, apenas 5 meses. Claro que a chegada do Neymar ao Santos vai ser um acontecimento, não somente no Santos, mas no próprio futebol brasileiro. Porque normalmente, é normal, existe uma grande curiosidade para saber o que é o Neymar de hoje. Gente, o Neymar, desde que teve aquela contusão seríssima durante um jogo do Brasil, de eliminatória, né? Brasil e Chile, se eu não me engano, ou Colômbia, agora não tenho certeza. Mas, enfim, não jogou mais. Foi jogar 2 momentinhos, né? Um momentinho lá no Al Hilal, depois de passar quase um ano sem jogar, e sentiu o músculo. E voltou para o estaleiro. Só agora que ele está voltando a treinar normalmente. Mas, enfim, já está treinando normalmente. O Jorge Jesus, hoje, até depois do jogo, o Al Hilal perdeu hoje, o Jorge Jesus disse que o Neymar já está treinando sem limitações, mas não pode jogar a Liga, porque ele, Jorge Jesus, entendeu que ele não estava no mesmo nível físico dos seus companheiros. Então, ele vai chegar no Santos e vai poder treinar e vai poder jogar. Agora, a grande curiosidade, e para mim é o que torna essa volta do Neymar ao Santos um acontecimento, é porque todo mundo quer saber como é que está o Neymar. Porque não nos esqueçamos, a seleção brasileira do Dorival, e antes com o Fernando Diniz, ela vem se arrastando. Sabe? Não dá nem para ficar muito animado com a próxima Copa com o time que nós temos. Que falta, basicamente, criatividade. Você tem um ataque poderoso, embora esses atacantes não tenham jogado ainda o que sabem e o que mostram em seus clubes com a camisa verde e amarela, caso de Rafinha, caso de Endrick, caso de Vinícius Júnior, caso de Rodrigo, mas não temos quem os alimente, porque os jogadores de meio campo, de uma maneira geral, Paquetá, Bruno Guimarães, quem mais que andou jogando por ali? Gerson, nenhum deles ainda mostrou ter a capacidade de conseguir montar o meio-campo da seleção brasileira. Então, independentemente do Santos, existe uma curiosidade muito grande em relação ao futebol do Neymar, para saber se realmente a gente pode contar com o Neymar na próxima Copa do Mundo. O contrato com o Santos, repito, é quase que um test drive. 5 meses só, gente, só 5 meses. Ele vai vir aqui, ele vai jogar pelo Santos no Campeonato Brasileiro, talvez até jogue no Paulista, provavelmente vai jogar no Paulista, nas fases mais agudas do Paulista, e vai decidir o que vai fazer. Dependendo do que ele fizer, ou do que ele tiver de propostas, ele pode acabar na MLS, jogando no time do Messi e do Suárez, ele pode acabar na Premier League, num time menor, ele pode acabar na Espanha, na La Liga. Também não acredito nem no Barcelona, no Real Madrid, teria que ser um outro time. Enfim, o santista quer que ele renove com o Santos e continue no Santos. Mas aí volta aquela situação que eu estava falando. A vinda para o Santos, e, por exemplo, não ter escolhido o Flamengo, que, por sua vez, também, já quando soube que ele queria esse contrato de 5 meses, o Flamengo também se desinteressou. Por um motivo muito simples, ele não ia poder jogar o Mundial. O Neymar, se viesse para jogar o Mundial, podia ser uma boa ideia. Uma boa ideia. Pô, uma atração monstruosa, né? Ia ser uma grandíssima atração o Flamengo no Mundial com o Neymar. Mas ele aí diz assim, não, só 5 meses. 5 meses não dá para jogar o Mundial. 5 meses mal daria para jogar as primeiras partidas do Mundial. Então, o Flamengo desistiu, abriu mão, e o Santos, que certamente não tem condições de pagar nem de longe um salário próximo ao que o Neymar quer, o que o Santos vai fazer? O Santos vai entregar de bandeja para o Neymar todos os ativos do clube. E mais do que isso, o Santos vai começar a flertar com o Neymar a possibilidade de virar SAF, que seria negociada com o Neymar pai, com o Neymar filho, e, eventualmente, com mais algum investidor que os Neymar buscariam para o Santos. Acho que esse é o plano do Santos. O Santos sabe que não pode, depois de 5 meses, apenas dizer o seguinte, fica aqui mais um ano. Não, só por isso o Neymar não vai ficar.
o Neymar vai para jogar no time do Messi e do Luizito Soares fácil. Agora, se você diz, não, olha aqui, a gente vai comprar o Santos. Eu vou continuar jogando no Santos, porque o Santos vai ser meu, do meu pai. Aí a coisa muda um pouco de figura. Vou continuar a ler a matéria aqui. Neymar deve embarcar para o Brasil nos próximos dias e acelerar a sua mudança para a Baixada Santista. Os representantes dos jogadores e seu pai vinham negociando com o Al Hilal a rescisão há semanas, mas só conseguiram avançar pela liberação com a entrada da Liga Saudita nas negociações. Neymar tinha cerca de 65 milhões de dólares, 385 milhões de reais no câmbio atual, a receber e abriu mão de parte desse valor para ser liberado. Aí eu entro explicando o porquê da Liga Saudita, a importância da Liga Saudita. Se o Neymar quisesse sair agora, não era só abrir mão dos quase 400 milhões que ele ainda tinha de contrato. Ele teria que pagar ao Al Hilal esses quase 400 milhões. Porque a multa rescisória para ele sair, para ele se livrar do contrato, era ele pagar esse dinheiro ao Al Hilal. Então, houve uma necessidade de uma certa intermediação da Liga Saudita, que foi uma das responsáveis pela ideia de levar o Neymar para jogar no Al Hilal, na Arábia Saudita, e a Liga chegou a um acordo com o Al Hilal, tipo assim, ó, teu técnico não gosta dele mesmo, sabe? A gente sabe que ele é muito mais folclórico hoje em dia do que jogador de futebol, tá? Vocês não pagam mais nada a ele, ele não paga mais nada a vocês, e vamos fechar essa história, que foi, não podemos deixar de registrar isso, foi um fracasso monumental. A contratação do Neymar pelo Al Hilal foi um fracasso monumental esportivamente. Foi um grandíssimo negócio para o Neymar, que ganhou 2 caminhões, 10 caminhões de dinheiro e praticamente não precisou jogar. Agora, esportivamente, o Al Hilal jogou fora. Imagina, se ele está ganhando praticamente 4 milhões por semestre, ou pelo tempo que faltava, 400 milhões, você multiplica pelos outros semestres. Ele ficou lá um ano e meio, né? 400 vezes 4, 1,6 bi o Neymar ganhou, simplesmente nesse contrato dele. Ia ganhar 2 bi. Abriu mão de 400 milhões no final, mas botou no bolso, sem jogar, 1,6 bi. Em termos financeiros, para o Neymar foi espetacular. Passou a maior parte do tempo no Brasil. Agora, em termos esportivos, eu me arrisco a dizer que é o maior fracasso de uma negociação internacional. Não consigo me lembrar de um outro clube que tenha gastado 1,6 bi com um jogador e não tenha usado o jogador em prática. Parece que jogou 7 jogos na Arábia Saudita. Então, mas essa é a verdade, essa é a situação, a gente não pode esconder isso. O Santos ainda não anunciou a data, mas prepara há dias uma grande apresentação para o seu ídolo. Olha aqui a imagem que o Al Hilal colocou. Está aqui, olha. Obrigado e boa sorte. Ele levantando uma taça aqui para a qual ele não contribuiu rigorosamente nada, porque ele praticamente não jogou pelo Al Hilal. A expectativa é que o jogador, caso confirme o acerto com o Peixe, vai confirmar, assuma a camisa 10 do Santos. Embora tenha sido campeão com o número 11 nas costas, há um simbolismo maior com a 10 desde a morte do Rei Pelé. O número vinha sendo guardado para uma mega contratação. Aí faz todo sentido você entregar a 10 para o Neymar. O provável retorno de Neymar ao Santos é tratado pelo clube como a maior negociação da história recente do clube, mesmo que inicialmente por poucos meses. Há a possibilidade do atacante estender o vínculo até junho de 2026, fazendo toda a preparação para a Copa do Mundo em casa. Eu acho que se o Neymar, de fato, tiver como grande meta a Copa do Mundo, ele não deve sair do Santos. Porque não vai ser na MLS que ele vai chegar na Copa do Mundo em grande forma. Mas não vai ser mesmo. É muito melhor ele continuar no Santos. Continuar disputando um campeonato competitivo como é o Campeonato Brasileiro. E não um campeonato de 5ª categoria, como é o Campeonato Americano. A decisão de voltar ao Santos foi tomada por Neymar em conjunto com seu pai e sua família,
por vários motivos, mas tendo como base a vontade de ser feliz novamente jogando futebol. Há mais de um ano sem conseguir uma sequência boa de jogos, ele precisa recuperar o ritmo e o físico ideais. Sem conseguir uma sequência boa de jogos, não, sem jogar nada. No último ano, ele jogou duas partidas e machucou de novo. O Santos é tratado por todo o seu staff como a casa de Neymar, onde ele cresceu e despontou para o futebol mundial. Verdade. Se apegando justamente nesses termos, o clube preparou para a família do jogador um vídeo narrado com a voz de Pelé, emocionante para selar o reencontro do ídolo com o Peixe. Assim, a negociação pelo retorno avançou com rapidez, principalmente depois da declaração do técnico Jorge Jesus de que o jogador, embora recuperado, não estava conseguindo acompanhar o ritmo dos companheiros nos treinos do Al Hilal e não seria inscrito no campeonato. Aí vejam só os números do Hilal e do Santos. Você vê como é que ele não foi ninguém no Hilal. Neymar deixa o Al Hilal com apenas 7 jogos disputados desde agosto de 2023, quando deixou o Paris Saint-Germain rumo à Arábia Saudita. Gente, 1,6 bi para jogar 7 jogos. O craque sofreu com lesões, a pior delas, uma ruptura no ligamento do joelho. Assim, no Santos, tem a chance de viver uma sequência inédita nos últimos anos. Já pelo Santos, são 225 jogos disputados, com 6 títulos conquistados entre 2009 e 2013. Tricampeão paulista, 2010, 2011, 2012, campeão da Recopa Sul-Americana, 2012, da Copa do Brasil, 2010, e da Libertadores da América, em 2011. Gente, a verdade é que vai ser um acontecimento, isso a gente não pode negar, vai ser um acontecimento. A volta do Neymar vai se tornar um grande acontecimento aqui no futebol brasileiro. Mas, insisto, por 5 meses, ele vem só para fazer carnaval. Vai vender anúncio, vai vender publicidade, vai vender camisa, tudo bem. Mas nada que chegue minimamente perto do que ele pretende receber, e ele pode receber isso de várias maneiras, inclusive com ações dessa SAF, se o Santos realmente se tornar SAF e vender as ações, a maioria das ações, para a família. Salve nação rubro-negra! O Flamengo não para. Depois de anunciar o atacante Juninho, o clube segue movimentando o mercado e planeja fechar com pelo menos mais 3 reforços de peso para a temporada de 2025. Entre eles, nomes como Danilo, lateral direito ex-Juventus, Jorginho, volante do Arsenal e até a busca por um atacante promissor estão na mira. Hoje, você vai saber todos os detalhes das negociações, o que está em jogo e como Felipe Luiz e José Botto estão planejando montar um elenco ainda mais forte para conquistar todos os títulos. Então já deixa o like, se inscreve no canal e bora para esse vídeo. O Flamengo deu um passo importante no mercado com a contratação de Danilo, lateral direito experiente e vencedor, que estava na Juventus. O atleta já rescindiu seu contrato com o clube italiano e chega ao Mengão sem custos de transferência. A negociação foi ágil e estratégica, com Danilo reforçando um setor que precisava de experiência e qualidade. Danilo tem um currículo invejável. Capitão na Juventus, disputou mais de 200 jogos pelo clube, conquistando títulos importantes como o Scudetto e 2 Copas da Itália. Além disso, o lateral é presença constante na seleção brasileira, o que só aumenta a expectativa da torcida pelo impacto que ele pode trazer. Agora, é só questão de tempo para a assinatura do contrato e a apresentação oficial no Ninho do Urubu. Outro nome que agita os bastidores do Flamengo é Jorginho, volante ítalo-brasileiro do Arsenal. As bases salariais e contratuais entre o jogador e o Mengão já estão acertadas, mas o desafio agora é convencer o clube inglês a liberar o atleta. Jorginho já manifestou o desejo de voltar ao futebol brasileiro e tem mantido conversas com Mikel Arteta, técnico do Arsenal, sobre essa possibilidade. Porém, o Flamengo prefere uma transferência sem custos, algo que o Arsenal pode resistir. Mesmo assim, o clube carioca está disposto a negociar e não deve desistir facilmente do volante, que seria um reforço de peso para o meio-campo rubro-negro. Além de Danilo e Jorginho, o Flamengo também está de olho em reforçar o ataque. Felipe Luiz e José Botto estão vasculhando o mercado em busca de uma oportunidade, e um nome que surgiu no radar foi o de Pablo Felipe. O jovem atacante de 21 anos, formado nas categorias de base do Famalicão, em Portugal, atualmente joga no Gil Vicente e tem contrato até 2025. O scout de Botto avaliou positivamente o jogador,
destacando sua versatilidade e potencial. No entanto, ainda não houve contato oficial com o atleta ou seu clube. Pablo Felipe pode ser uma peça importante pensando na longa temporada que o Flamengo terá pela frente, com muitos jogos e a necessidade de rodar o elenco. Felipe Luiz e José Botto estão determinados a montar um elenco ainda mais forte e competitivo. Além dos reforços já citados, o Flamengo segue atento ao mercado em busca de oportunidades que possam agregar valor ao time. A meta é clara: conquistar todos os títulos possíveis em 2025 e manter o Flamengo como uma das principais potências do futebol mundial. Com a chegada de Danilo, a possível contratação de Jorginho e a busca por um atacante promissor, o Mengão demonstra que está disposto a investir para continuar dominando dentro e fora de campo. A nação pode esperar um time ainda mais forte e competitivo para brilhar nas competições nacionais e internacionais. E aí, nação, o que vocês acharam dessas possíveis contratações? Danilo, Jorginho e um novo atacante podem transformar o Flamengo em uma máquina de conquistas em 2025? Comenta aqui embaixo a sua opinião, porque queremos saber o que vocês pensam. Não esquece de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade do Mengão. Obrigado por acompanhar e até a próxima. Saudações rubro-negras.